dos servidores da educação já está inteirando cerca de 45 dias aqui no estado do Acre. Cruzeiro do Sul começou um pouquinho depois do momento em que foi deflagrada essa greve na capital do estado. Isso tem gerado vários transtornos, desgaste de modo geral para o SINTEAC, para o próprio governo do estado e também os principais prejudicados, que são os estudantes e os pais de alunos também. Já houve inclusive manifestações de estudantes exigindo o reinício das aulas, exigindo um entendimento para que as aulas possam estar recomeçando. E há uma expectativa, se realmente essa greve perdurar até o mês de setembro, como o SINTEAC está anunciando, há uma expectativa de que o ano letivo já está um pouco prejudicado, mas que seja muito mais prejudicado, que alunos que estão fazendo o ensino médio também não possam estar prestando o Enem e principalmente tendo possibilidade de entrar no nível superior. Está aqui ao meu lado o Itamar de Sá, ele que é coordenador político do governo do estado aqui no município de Cruzeiro do Sul, para a gente conversar mais a respeito desse assunto. Itamar, o governo do estado tem alegado que realmente não tem dinheiro para dar o aumento que o SINTEAC está pedindo. Fala um pouco a respeito desse assunto. Na verdade, o que o governo do estado e o governador Tião Viana tem colocado para a categoria, aos trabalhadores em educação, os professores e, sobretudo, para a sociedade do modo geral, é aquilo que até as crianças do mais longínquo recanto do nosso estado, aonde chega o sinal de rádio ou de televisão, já sabe. Nós estamos vivendo um contexto que é mundial, com reflexo negativo aqui no nosso país, que é um contexto de crise econômica e financeira. O estado do Acre tem uma situação fiscal bem melhor do que muitos estados da nação brasileira. Por exemplo, você há de concordar comigo que o estado do Acre, ele publicou em janeiro o seu calendário de pagamentos e vem cumprindo o calendário de pagamentos e irá cumprir até dezembro. Nós vamos fechar o ano de 2015 cumprindo o calendário de pagamentos. O SINTEAC alega que o governo diz que está disposto a negociar, mas não apresenta uma proposta, só em setembro. Essa proposta não poderia ser apresentada antes, agora, por exemplo? Claro que não. Não há como apresentar uma proposta agora, porque, veja bem, nós hoje temos uma realidade fática de momento, é que não existe recurso para conceder aumento. Hoje, quando o governo acenou com a possibilidade de sentar mais ao final do ano, era para que a gente pudesse ter a noção de como iria evoluir a questão econômica, se nós teríamos uma melhoria no cenário e se teríamos as condições mínimas necessárias para assumirmos compromissos para frente. O governo Tião Viana assumiu em janeiro de 2011, produziu um incremento na folha de pagamento da educação da ordem de 230 milhões de reais, ou seja, nós tínhamos uma folha de pagamento de 413 milhões ano e saltamos depois, ao final do seu primeiro mandato, para mais 230 milhões, para mais de 600 milhões de reais, quase 640 milhões de reais. E temos aí um indicativo, ao terminarmos de cumprir os acordos já feitos anteriormente, foram vários acordos extrajudiciais com a categoria, que nós iremos, tipo pulada de letra, a correção que foi feita, porque tínhamos professores que estavam com essa questão da progressão horizontal em defasagem, nós tivemos aumento, inclusive incremento de cerca de 30% para professores inativos que estão aposentados. Então, nós vamos chegar no final de 2016 com uma folha em torno de 700 milhões de reais ano. Teve uma outra situação também, que é essa questão do corte do ponto. Esse ponto que estará sendo cortado, ele se refletirá já no final desse mês com corte de salário? Como é que vai ser essa programação do governo? Olha, eu quero deixar bem claro, inclusive falar para os professores, os que estão paralisados e também os que estão trabalhando, de que o governo do estado em nenhum momento, tomou a decisão unilateral ou foi à justiça para pedir licença ou autorização ou respaldar uma decisão administrativa no sentido de cortar o ponto. Qual é a verdade disso, Alexandre? A verdade é que a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a Rosana, ela provocou a justiça, ela entrou com um mandado de segurança no sentido de se resguardar preventivamente de uma possível tomada de decisão por parte do governo com relação a corte de ponto. E a desembargadora Regina Ferrari tomou uma decisão em sede liminar dizendo o seguinte, que o corte do ponto é legal, é legítimo que se faça, porque nós temos aí uma seguinte situação.
existe uma comunidade escolar, como você bem disse na abertura dessa entrevista, necessitando, precisando, ansiosa pelos serviços que são contratados dos professores, e os professores que estão em greve não estão fornecendo o serviço que é contratado. Salário é pagamento por serviço prestado. Se o serviço não está sendo prestado, ele vai ser suspenso. No final desse mês já tem algum corte? Com certeza, quem não retornar ao trabalho, mas também há essa salvaguarda, os professores que retornarem às suas atividades, eles terão, portanto, esse corte de ponto anistiado, mas eles vão ter que pagar os dias letivos. Então, o que acontece é o seguinte: quem não resolver realmente não trabalhar, não comparecer à sua escola para trabalhar, vai ter os dias não trabalhados cortados. Mas como se tem o compromisso do 200 dias letivo, ele vai repor essas aulas no final de dezembro, início de janeiro, vai entrar por fevereiro, na medida que for trabalhando e prestando o serviço, vai recebendo, portanto, o valor pelas aulas dadas e pelo serviço prestado. Agora, um dos assuntos também que tem sido questionados pelo próprio Sinteac, que seriam mais de 1.500 cargos de confiança que o governo teria colocado à disposição de algumas pessoas, e também tem questionado, por exemplo, o aumento que foi dado aos delegados para janeiro desse ano, que o governo teria espaço para cargos de confiança e também para os delegados, mas não teria para aumentar o salário dos servidores da educação. Essas duas perguntas foram muito boas. Primeiro, que é uma falácia e uma retórica, no meu entendimento, que não dialoga com a verdade, mas é usada porque produz um certo efeito de momento. Já imaginou alguém chegar e dizer: não tem dinheiro para nós, mas tem dinheiro para pagar cargo de confiança, para nomeados no governo, etc. Alexandre, a verdade é a seguinte: ninguém assume função de direção, função diretiva, sem receber um valor diferenciado em razão do cargo que está assumindo. Na educação é assim. Me pergunte algum professor se ele assumiria o cargo de diretor de escola sem receber um salário diferenciado. Se ele iria exercer a função que é de extrema responsabilidade, que lhe dá, portanto, a obrigação de ter uma dedicação exclusiva àquela função, se ele iria receber com salário de professor. Pergunte se um coordenador pedagógico, um coordenador administrativo iria assumir nessas condições. Claro que não. E a estrutura de poder, ela é hierarquizada. Nós temos, portanto, cargos de confiança, inclusive muitos deles exercidos por servidores de carreira. São cargos em comissão ocupados por servidores de carreira. O governo do estado do Acre é o governo que menos compromete de todos os estados da federação, isso é fácil pesquisar, menos compromete recurso com pagamento de cargo de confiança. Não chega a 4%, 3% e alguma coisa. Agora, todos os municípios, qualquer entidade de governo, até na iniciativa privada, até aqui mesmo nessa empresa de comunicação, quem assume função, o chefe do departamento de jornalismo vai receber o seu salário de jornalismo e mais um adicional a mais pela função, porque ele vai coordenar toda uma equipe, ele não vai fazer um trabalho único, exclusivo da sua função pessoal. Quanto aos delegados? E quanto aos delegados, aí é que está. Por que o governo não quer sentar agora com a categoria para discutir a pauta salarial? E já fez isso. O nosso governo, a nossa comissão de negociação do governo, reuniu por mais de 20 vezes com o comando de greve. O próprio governador recebeu a Rosana, a presidenta, e disse: nós não temos condições, pelas razões que vocês conhecem, de conceder qualquer reajuste. Entretanto, estamos dispostos a sentar para discutir toda e qualquer pauta, inclusive essa, desde que seja no momento futuro, quando a gente tenha condições de visualizar uma melhora no cenário econômico e financeiro que nos garanta uma tomada de decisão segura. O que aconteceu com os delegados foi exatamente isso. Houve uma sentada lá atrás, uma negociação e uma decisão e um acordo firmado para que agora, no mês de junho e julho, se encaminhasse um projeto de lei para a Assembleia conferindo aquele reajuste. Não era possível dar naquele momento, portanto se faria no futuro. Eu acho que houve e deveria ter tido um certo bom senso por parte de quem negociava em favor dos delegados, de entender que o momento não era inoportuno para isso. Portanto, veja bem, esse não é um reajuste que ele vai acontecer nesse ano. Esse ano é impraticável qualquer reajuste salarial. Nós temos que lutar e temos que estar muito atentos e com muita responsabilidade para que a gente conclua o ano de 2015 pagando os salários em dias. E nós não podemos, de maneira nenhuma, cometer a irresponsabilidade de assumir compromissos com uma categoria tão importante, compromissos esses que não terão condições de ser cumpridos nem no momento presente, e se nós não tivermos uma certa garantia das condições futuras, nem no momento futuro.